Difícil segurar um glória num canto desse, né, irmãos? Chegamos, irmãos, hoje na segunda mensagem sobre salvação. Terceira? Terceira. Miriam disse terceira. E o Williams confirmou, apoiado pelo Williams, que chegamos na terceira mensagem. Primeira, qual foi, Williams? Miriam, socorro, Williams. Oi? Justificação. Concordo, Williams? Concordado? Muito bem. Muito bem. Os dois erraram as duas coisas, não é? Chegamos à quarta mensagem hoje. Muito bem, muito bem. E a primeira não foi justificação. A novo nascimento. A primeira foi novo nascimento, não é? Salvação é novo nascimento. E novo nascimento é Deus operando em nós um novo coração, um novo caráter. No novo nascimento, Deus nos faz novas criaturas. Deus faz de nós criaturas espirituais. Pelo novo nascimento, nós passamos a nos comunicar com Deus, a entender Deus e Deus a nos entender. Há uma comunicação, porque nós nascemos espiritualmente. A segunda mensagem, sim, foi justificação. Justificação é uma declaração de Deus a nosso respeito, com base na justiça de Cristo, não na nossa. Com base na justiça de Cristo, Deus nos declara justos, inocentes, sem culpa. Jesus assumiu o preço e a sentença do nosso pecado. Na justificação, Deus aceita a justiça de Cristo e atribui a nós, imputa a nós a justiça de Cristo. Mas Deus pega os nossos pecados e imputa a Cristo, atribui a Cristo. A Bíblia diz então que Cristo se faz ou se fez pecado por nós, Ele assume os nossos pecados. Então Deus imputa a nós a justiça que é de Cristo e imputa a Cristo o pecado que é nosso. Então nós somos declarados justos diante de Deus, justificados por Cristo Jesus. Terceira mensagem foi expiação. A expiação é a oferta ou o sacrifício pelo pecado. Nós somos justificados simplesmente porque Cristo se sacrificou por nós. A oferta de Cristo é uma oferta expiatória. Nós somos salvos porque Cristo satisfez a justiça de Deus. Nós não somos salvos por nenhum mérito nosso. Na expiação, Jesus é o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos e nos apresenta a Deus. Ao mesmo tempo, Jesus é a oferta pelo pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só nos apresenta a Deus, mas ele se oferece como oferta no nosso lugar. Então ele morre no nosso lugar. Jesus não morre só por compaixão, ele morre por substituição, ele nos substitui na presença de Deus. Então, nós somos justificados por Deus por causa de Cristo Jesus, e ele é então a expiação do nosso pecado, a oferta expiatória pelos nossos pecados. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. No Velho Testamento, o sangue derramado era de um cordeiro. Então, Jesus se torna o Cordeiro de Deus para derramar o seu sangue no nosso lugar, para derramar o seu sangue para o nosso perdão dos pecados. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Então, entendamos, há 3 tempos na salvação. No tempo passado, nós fomos salvos do poder do pecado. Uma coisa simples de entender. Antes de ser crente, você lutava com o pecado e você não conseguia sair dele. Eu não sei se você já teve a experiência de olhar a aranha quando ela pega a mosca. É interessante, ela arma a teia num local estratégico e quando a mosca bate na teia, ela fica presa aos poucos
e a aranha começa a jogar teia. E quanto mais a mosca se debate, mais ela se enrosca na teia, mais ela se embola. E fica um ponto que ela fica imóvel, ela não consegue mais sair, e a aranha vem simplesmente degustar aquele churrasquinho fresco que está lá na teia preso. No pecado é mais ou menos assim. Você luta, e quanto mais luta, mais você se enrosca, mais você se embola, a ponto que você fica escravo. A Bíblia diz que aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Então, no passado, na salvação, Cristo nos comprou pela sua morte, então nós fomos livres do poder do pecado. Por isso, quando você diz sim para Jesus, você consegue olhar o pecado que lhe dominava e dizer: não tem mais domínio na minha vida. Isso é que é liberdade. As pessoas acham que liberdade é assim: não, eu posso ir para a festa, eu posso beber, posso fazer isso. Não, não, isso aí é escravidão, porque você pula de uma desgraça para outra. Liberdade é que eu olho tudo isso e digo: eu não posso e não quero e não vou entrar nessa. Eu não posso, não quero, isso não me pertence mais. No presente, a Bíblia diz que estamos sendo salvos do pecado a cada dia. A cada dia. Então, no passado, nós somos livres do poder, no presente, nós estamos sendo livres a cada dia do pecado, e é isso que a Bíblia chama de santificação. Então, Deus trabalha conosco e em nós, e Ele vai nos livrando e nos moldando para que sejamos a imagem de Cristo Jesus. O que Deus almeja para mim e para você é que cada um de nós seja mais parecido com Cristo possível. E esse é o processo de santificação, esse é o processo que Deus está mudando a nossa vida todo dia. Então, crente não pode nunca dizer assim: não, você sabe que eu já era assim. Não, não era não, meu irmão. Era, mas não é mais, porque em Cristo todo dia você tem que mudar. Todo dia você tem que se santificar, você tem que deixar algo todo dia. Não tem essa não, senão você não se torna santo, senão você não se parece com Jesus nunca. E a Bíblia diz que o alvo de Jesus o alvo de Deus é que sejamos a imagem da plenitude de Cristo. Imagina isso. Deus sonha que você seja plenamente igual a Cristo. No futuro, o tempo da salvação se chama glorificação. É então lá quando nós seremos salvos não só do poder, mas da presença do pecado. Nós estaremos completamente livres do pecado. Então isso é glorificação. No passado nós somos livres do poder. No presente nós somos santificados, estamos cada dia sendo moldados por Cristo Jesus. Santificação. E no futuro, glorificação, nós estaremos completamente livres não só do poder, mas da presença do pecado, porque a Bíblia diz que lá no céu não haverá pecado algum. Não haverá pecado algum. Eu quero hoje à noite pensar com os irmãos nesse segundo tempo da salvação, que é a santificação. O tempo presente. É interessante que quando a gente olha o Novo Testamento, há uma espécie de contradição, ou uma contradição aparente sobre esse assunto. Porque, por um lado, a Bíblia diz que já somos santos, mas, por outro, ela manda que sejamos santos. Então, entenda bem, a Bíblia diz que somos santos, mas também manda que sejamos santos. Para você entender essa aparente contradição, abra sua Bíblia comigo para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios 1. Eu quero ler só os primeiros dois versículos deste capítulo 1. 1 Coríntios 1 e 2. O apóstolo Paulo diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Cristo, que é o quê? Santificados em Cristo Jesus, mas também chamados para serem santos, como todos em que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso.
Preste atenção, a Bíblia está dizendo exatamente o que eu falei. Paulo dizendo à igreja de Corinto, e ele diz que não é só para ele, mas para todos que invocam o nome do Senhor, está dizendo que eles são santificados, são santos, mas está dizendo também que eles são chamados para serem santos. As duas situações estão aqui apresentadas. Então a Bíblia diz assim: vós sois santos, mas santificai-vos. Vós sois santos, mas santificai-vos. Estes são os dois aspectos da santificação. Por um lado é o que nós chamamos santificação posicional. Nós somos santos em Cristo. Em Cristo somos santos, estamos posicionados diante de Deus como santos. Do outro lado é o que nós chamamos de santificação experimental. Isto é, o processo diário de nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. O processo diário de Deus trabalhar na nossa vida para que sejamos parecidos com Cristo Jesus. Então, deixa eu só fazer uma pausa para você entender. Você não tem que parecer com o pastor Gilvan. Não pareça com o pastor Gilvan, porque até que se parecer você vai estar com uma imagem muito triste. Não pareça com o pastor Gilvan. Mas também não pareça com ninguém. O melhor pregador que você conhece da televisão, aquele pastor ideal, não pareça com ele. Porque Deus não chamou você para parecer com ninguém. Deus chamou você para parecer com Cristo Jesus. Como eu tenho gente que se afasta das igrejas, pastor, mas é porque eu me decepcionei com o pastor tal, eu me decepcionei. Eu encontrei uma vez uma jovem que foi muito dedicada numa igreja, mas muito dedicada, ela exercia um ministério belíssimo na igreja, trabalhando com pessoas que eram em estados terminais, um trabalho belíssimo na igreja, e eu encontrei essa jovem afastada da igreja, ela não frequenta mais nenhuma igreja, ela continua fazendo o trabalho que fazia, mas ela não quer mais nada com igreja. Por quê? Porque ela se decepcionou com o pastor da igreja. Ela seguiu a imagem errada. Ela estava tentando ser a imagem errada. A sua imagem não sou eu, a sua imagem não é nenhuma pessoa, a sua imagem é Cristo Jesus. A Bíblia quer que você se torne parecido, semelhante a Cristo Jesus. Então, o que é santificação? O conceito bíblico de santificação é muito simples. Na Bíblia, santificação é igual a separação. Este é o termo usado no Velho e no Novo Testamento. Separação. A primeira vez que esse termo aparece está em Êxodo capítulo 3, versículo 5. Lá diz assim: Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Santa. A expressão terra santa significa terra separada. Isto é, o que faz daquele espaço ser santo era a presença de Deus ali. Era uma terra separada para a presença de Deus. Então, o que faz diferença entre o povo de Deus e o povo do mundo é o fato de que Deus habita com e neste povo. Deus habita comigo e em mim. Deus habita com você e em você. Então você é separado do mundo para Deus. Nesse sentido, a Bíblia diz: você é santo, porque você é separado para Deus. Somos santos, somos habitação de Deus. Esse templo é muito bonito, eu admiro esse templo. E muito mais quando eu sei que esse templo foi construído na década de 50. Aí é que eu admiro mais, porque eu fico imaginando como aquele povo teve uma audácia tremenda, como teve uma visão imensa para um templo que depois de tantos anos ainda é um templo belo, é útil, ainda é um templo de espaço adequado para o século 21, para 2013. Esse templo é belíssimo, mas Deus não habita aqui. Deus não habita aqui. Deus habita naqueles que fizeram do seu corpo morada do Espírito Santo e adoram a Deus nesse lugar. Deus habita nestas pessoas, não neste templo. Não neste templo. Eu lamento lhe decepcionar. Se você veio aqui para encontrar Deus,
você veio para encontrar no lugar errado. Agora, se você encontrar um crente salvo em Cristo Jesus, você encontra Deus, porque Deus habita na vida daquele que tem Cristo como Salvador. Esse é o ensino da palavra de Deus. Se você olhar 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 18, você vai ver ali a outra ideia, a ideia de separação. 2 Coríntios 6, de 14 a 18, ali tem a ideia representada pelo jugo ou aliança, onde Deus diz que não pode haver aliança entre trevas e luz, entre salvo e perdido, entre Cristo e Belial, e Ele nos manda sair do meio deles, separar-nos dele. Separação. Se você voltar um pouquinho, 1 Coríntios 6, 19 e 20, você vai ver aquilo que eu acabei de falar. Esse texto diz que o nosso corpo é santuário de Deus. Diz que fomos comprados por preço. E aprendemos domingo passado que esse preço não é o sangue de bode, de carneiros, nem de novilhos, é o sangue do Cordeiro de Deus, o precioso sangue de Cristo Jesus. Fomos comprados pelo sangue de Cristo e devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Somos separados para Deus e Deus tem que ser glorificado no nosso corpo. Deus não é glorificado só no seu espírito, Deus é glorificado no seu corpo. O que eu quero dizer com isso? Simples, tudo que envolve seu corpo tem que envolver santidade. A maneira de você se vestir, a maneira de você lidar com o seu corpo. Nós estamos num mundo que o corpo é usado como objeto. O seu corpo é morada de Deus, não pode ser objeto de desejo sexual, de lascívia, de imoralidade. Ah não, mas é porque essa foto é uma foto artística, não é sexual. Vai mentir para Dedéu, meu irmão. Quem é o homem que olha para essa foto artística e vê lá uma imagem qualquer? Não, ele vê uma mulher bonita que ele vai desejar, é isso que ele vai ver. Não tem conversa de foto artística, não, isso é coisa para enganar qualquer um, menos aquele que crê na palavra de Deus. Não dá para você pensar assim. Na palavra santificação, há duas ideias básicas. A primeira é de uma relação especial com Deus. Nós somos separados para Deus, então nós temos uma relação especial com Ele. Segunda ideia é de um caráter santo, é de uma vida que representa a vida de Deus, é de uma vida que ilustra a vida de Deus. Conta-se que numa aldeia da África viveu um missionário muitos anos. E ele morreu. Não conseguiram botar outro missionário naquela aldeia. E depois de muitos anos, uma missão resolveu mandar um missionário para aquela aldeia, que era considerada uma aldeia não alcançada pelo Evangelho. E o missionário que foi para aquela aldeia, chegou lá tentando se comunicar com aqueles nativos, e foi explicar para eles numa reunião quem era Jesus. E quando ele começou a falar, explicando quem era Jesus, a maneira que Jesus vivia, aquele grupo de pessoas começou a dizer para ele: ele morou aqui, ele esteve conosco, a casa dele era ali. E o missionário estava triste, porque ele achava que não estava conseguindo comunicar, porque como é que eles iam dizer que Jesus morou lá naquela aldeia? Então, depois de muito desentendimento na conversa, o missionário foi entender que eles estavam se referindo ao antigo missionário que gastou a vida ali e morreu ali. Sabe o que aquele homem conseguiu fazer? Que a imagem dele fosse confundida com a imagem de Cristo Jesus. Esta é uma ideia da santificação. Nós precisamos nesse mundo ser parecidos com Cristo Jesus. O salvo em Cristo é santo, porque ele é separado do pecado para Deus. Não é suficiente ser separado do pecado, é necessário ser separado do pecado para Deus. Separado do pecado tem muita gente que é. Tem muita gente que não tem nada a ver com Cristo e tem uma vida moral muito mais correta do que muita gente de igreja. Tem muita gente que não tem nada a ver com Cristo e tem uma vida ética muito mais correta do que muita gente de igreja.
Mas não basta isso. A Bíblia diz que essa separação é do pecado para Deus. Para Deus. Ser separado do pecado, todo ser humano deve ser. Mas separado do pecado para Deus é para aqueles que entendem que seu corpo passa a ser morada de Deus. Um dos paradigmas mais diabólicos que precisamos quebrar nas igrejas de hoje é de que nós podemos servir a Deus sem romper com o mundo. Nós podemos servir a Deus e praticar coisas mundanas. E a gente precisa acabar com essa ideia, porque isso não está na Bíblia. Há pessoas que acham que podem servir a Deus mesmo convivendo com práticas mundanas, pecaminosas. A gente que acha que pode servir a Deus, está na igreja domingo, cantar, louvar a Deus, mas continuar com pecados secretos que ninguém sabe, mas Deus sabe. E eles acham que isso não tem problema nenhum, mas tem. Tem, porque o Deus que é santo e que quer que você seja parecido com Jesus, sabe de todos os seus pecados secretos, aqueles pecados que você faz às escondidas, que nem sua esposa sabe, nem sua namorada, nem seu namorado, nem seu filho, nem seu pai, ninguém sabe, Jesus sabe. Jesus sabe, isso não é normal, isso não é bíblico, e isso não é aceitável por Deus. Aí você diz assim, não pastor, o senhor está pegando pesado. Não, não estou não, é a Bíblia. Abra comigo, Efésios 4, 17 a 24. Abra comigo. Efésios 4, 17 a 24. Portanto, digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios. Eles andam como? Na verdade da sua mente. Como é a sua mente? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. É assim que eles vivem, é assim que eles praticam. Eles pecam e ainda comentam, eles pecam e jogam na internet, eles pecam e divulgam, eles pecam e acham bonito, eles pecam e fazem filmes, eles pecam e fazem tudo que você possa imaginar. Versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojai-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências do engano, e vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Eles vivem assim, e o texto diz, você também vivia assim, mas agora em Cristo você se renovou espiritualmente, e você é desafiado a viver uma vida em justiça e santidade. Como cristão, eu preciso fazer com que os hábitos do passado sejam substituídos por hábitos do presente em santidade, em Cristo Jesus. Hábitos do pecado substituídos por hábitos da justiça e da santidade. Continue do versículo 25 a 32. Pelo que? Deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis o lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura e cólera e ira, e gritaria, e blasfêmia, sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo
vos perdoou, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perceba, o texto diz que a gente tinha essa vida, mas agora não temos mais, e o texto diz que nós temos que substituir aquilo que era do pecado por aquilo que é da santidade e da justiça. Como podemos fazer isso? Veja, o texto diz que devemos substituir a mentira pela verdade, verso 25, a ira pelo perdão, verso 26, a desonestidade pela honestidade, verso 28, o comodismo, a preguiça pelo trabalho, verso 28, as palavras ferinas por aquelas que edificam, verso 29, a maldade pela bondade, versos 31 e 32. Veja, meu irmão, a palavra de Deus está me desafiando dia a dia a crescer, a palavra de Deus está me desafiando dia a dia a largar velhos hábitos. Pau que nasce torto morre torto, mas pessoa que nasce torto e aceita Cristo como Salvador fica reto, desentorta. Se continuar torto é porque não tem Cristo. Se tiver Cristo, não fica torto, não fica. Deixa a mentira, deixa o engano, deixa a malícia, deixa a falsidade. Crente que é salvo em Cristo Jesus não vive dessa maneira. Deixa, larga. Você quer saber qual a razão que a Bíblia diz que devemos ser assim? Por que devemos ter uma vida de santidade? Vá lá para o finalzinho do Velho Testamento. 1 de Pedro 1, 15 a 19. 1 de Pedro 1, 15 a 19. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos em todo o vosso procedimento. Sede santo em todo o vosso... Ah, pastor, mas é o seguinte, pastor, lá na igreja eu sou crente, mas aqui no meu trabalho não, é negócios à parte. Religião é religião, negócio é negócio. Não, lê de novo o texto bíblico aí, por favor. O texto bíblico diz que você tem que ser santo em todo o seu, o quê? Procedimento. Em todo o seu procedimento. Não importa se é no trabalho, se é na escola, se é na rua, não importa se é na faculdade, não importa onde seja. Verso 16, porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Pule por verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. O sangue de quem? De Cristo Jesus. Então, por que eu devo buscar uma vida santa? Por que você precisa ter uma vida santa? Primeiro, a Bíblia diz porque Deus é santo. Está aí no verso 16, sede santo porque eu sou santo. A minha santidade é porque eu me relaciono com Deus que é santo. Eu não posso me relacionar com Deus que é santo no pecado. Eu não posso viver com Deus que é santo no pecado. Eu não posso conviver com Ele. A Bíblia diz que os meus pecados fazem separação entre mim e Deus, que os meus pecados abrem um abismo entre mim e o Senhor, de tal maneira que nem as minhas orações Ele ouve. Segunda razão que eu devo ser santo é porque, como cristão, eu vou comparecer diante do tribunal de Cristo Jesus. O Senhor vai me pedir contas. Eu não ficarei sem prestação de contas. Terceiro, eu devo ser santo porque, como cristão, eu sou peregrino nesse mundo. Veja o verso 17 desse texto que lemos. Eu sou como peregrino, a minha pátria não é aqui, a minha pátria é outra. Então eu vivo pensando na minha pátria. A minha pátria, a Jerusalém celestial, ela é que dita para mim como eu vou me comportar, porque ela tem uma maneira de viver diferente desse mundo. Eu sou peregrino aqui, eu não sou dessa terra. O irmão não é dessa terra, por mais que você queira ser, você não é dessa terra. A quarta razão é porque eu fui comprado. Você foi comprado. E o preço da minha compra não foi um preço qualquer. O preço da minha compra, da sua compra, foi o sangue de Cristo Jesus.
Eu fui comprado por Ele, eu sou dele, eu não posso mais viver no pecado, eu não posso mais viver na bandalheira, eu não posso mais viver no engano, na mentira, na falsidade, eu não posso mais viver. Outro dia eu vi alguém comentando que conseguia viver anos a fio com a esposa e uma outra mulher na mesma cidade. Meu Deus do céu, que loucura! Você já imaginou? Você vive com um fantasma o tempo inteiro, né? Você olha para o lado e diz, está lá, vai me ver. Aí você entra num restaurante, você tem que pegar a mesa da esquina do restaurante, onde não tem iluminação, né? Porque você fica pensando, se eu sentar em outro lugar, alguém me enxerga. Meu amigo, isso é loucura. Isso é loucura. Quando Cristo me compra, eu sou dele, eu não sou mais meu, eu não me pertenço mais. Você não se pertence mais, você é de Cristo Jesus. Então eu e você precisamos de princípios para viver nesse mundo. Eu e você precisamos de princípios para essa caminhada de santidade. Eu e você precisamos de direção para essa caminhada de santidade. Quais são os princípios que eu queria que você observasse da Escritura? Vá comigo para Hebreus 12. Hebreus 12. Capítulo 11 de Hebreus é o capítulo chamado dos heróis da fé. Ele faz uma lista dos homens de Deus que viveram no passado e viveram pela fé, e pela fé eles conseguiram superar todas as barreiras. É o capítulo 11. Aí no capítulo 12 começa se referindo a esses homens que viveram pela fé. Verso 1, portanto nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas, Como é então que um cristão deve viver a vida de santidade? Como é que você deve viver nesse mundo? Como é que eu devo trilhar a vida aqui para que Deus me faça cada dia mais santo? Primeiro, deixe todo o embaraço. O texto diz exatamente isso. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixar tudo que atrapalha, deixar todo o embaraço. A ilustração que está sendo feita aqui é a ilustração de uma corrida olímpica, onde os torcedores, a equipe técnica, todos eles são especialistas, são campeões. Aí diz lá no verso 1 que eles são uma grande nuvem de testemunhas que estão olhando para nós, torcendo por nós e desejando que sejamos vitoriosos. Então eles nos ensinam que tudo que pode ser preso, tudo que pode nos atrapalhar para chegar lá na vitória deve ser largado. Eu fiquei uma vez vendo uma reportagem desses atletas de piscina, né? E vendo como eles têm que depilar o corpo inteiro. Porque eles dizem, eu fiquei olhando para o meu braço, mas ele diz que esse pelo aqui atrapalha. Atrapalha. O pelo do braço atrapalha, diminui a velocidade. Agora imagina quantos milésimos de segundo vai atrapalhar. Mas até isso eles tiram, eles se livram de tudo que pode embaraçar, de tudo que pode atrapalhar a chegada deles lá. Eu fico pensando, irmãos, que nós esquecemos que estamos numa corrida, que temos que chegar lá, e a coroa da vida será dada àquele que se mantiver, que for fiel até o fim.
E a gente sai carregando um bocado de coisa nessa caminhada, a gente fica carregando coisas que atrapalham, pesos que nos maltratam, pesos que nos dificultam correr. São crentes que vivem com pequenos vícios, pequenos costumes, pequenas práticas, coisas do passado que não conseguem largar. Sabe, eu luto aqui na igreja e desde que eu cheguei aqui no estado para acabar com o Virgem Maria. Eu não consigo entender porque que a gente não limpa a boca disso. Não consigo entender. Virgem Maria, pastor, Nossa Senhora. Aí você diz, pastor, isso é... Não, irmão, isso é falta de limpar o pelo. Sabe? Isso atrapalha a corrida. É falta disso. Se você se vigiar, você não vai falar. Se você se vigiar, a sua boca não vai mencionar isso. Eu estou falando isso só porque é algo conhecido, mas quantas pequenas coisinhas, irmãos, a gente não carrega, que atrapalha, que é peso, que é fardo. Sabe, eu depois que descobri que tem osteoporose, eu tenho que medir até o peso que eu carrego das coisas. Até o notebook eu preciso pensar, porque pesou pode causar um dano. E eu fico pensando que eu estou numa caminhada para o céu e não posso ficar com peso que me atrapalha de chegar lá. Não posso. Paulo diz assim, 1 Coríntios 9, 24 a 27. Só para você entender isso. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Veja como Paulo faz essa comparação. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não batendo no ar. Antes subjugo ou esmurro o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu não venha a ficar reprovado. Paulo diz, olha, nós estamos numa carreira, e como o atleta corre para receber uma coroa, uma medalha, uma coisa corruptível, ele diz, não, nós estamos correndo por uma coisa incorruptível, que não se acaba, que não se corrompe. E ele diz, eles largam tudo. Ele diz, eu não posso fazer diferente por isso. Ele diz, eu esmurro o meu corpo. Eu esmurro o meu corpo para me manter na caminhada, na corrida. Eu esmurro o meu corpo para que naquilo que eu prego para os outros, eu não seja condenado. Irmãos, viver vida de santidade é luta, irmão. É batalha. Se você relaxar, cai. Se você vacilar, cai. Se você descuidar, o inimigo te pega. Paulo dizia, eu esmurro o meu corpo. Era uma luta, era uma batalha, todo dia, toda hora. Mas fecha a Bíblia que dá poeira, dá teia de aranha. Oração, só aquela do almoço, que já vai dizendo em nome de Jesus, amém, que está apressado, com fome. Meus irmãos, nós não podemos viver nos embaraços, nós não podemos viver presos a essas situações. Pense na sua vida, o que está causando embaraço, o que está abrindo porta para o pecado, o que está atrapalhando a sua caminhada, irmão. Deixa isso em nome de Jesus. Mas também o texto diz que devemos deixar o embaraço, mas também devemos deixar o pecado. Não é só aquilo que atrapalha, não é só aquilo que incomoda, mas o próprio pecado. Porque o pecado rompe a minha comunhão com Deus. Quando Jesus entra no nosso coração, irmão, o pecado é visto com outros olhos. O Espírito Santo, que é colocado em nossos corações, nos revela que o templo do Senhor
está imundo e precisa ser lavado no sangue de Jesus, precisa ser mantido limpo. Nós cantamos um cântico que diz assim: que olhas para dentro de mim, nada achará de bom. Meu irmão, está morto. Está morto. Se o Senhor olha para dentro de você e não acha nada de bom, irmão, está no pecado. Sai dessa. Sai dessa. Não pode ser assim, não. Muitas vezes, irmão, nós queremos as bênçãos de Deus, mas esquecemos da purificação. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Quem entrará, Senhor, no teu santuário? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Ódio, rancor, sensualidade, malícia, engano, mentira, não condizem com aqueles que querem receber bênção de Deus. Sabe, eu fiquei assustado outro dia lendo uma pesquisa de relacionamento sexual entre evangélicos. A pesquisa ouviu 2.428 pessoas. Pessoas de várias denominações diferentes. E a pesquisa concluiu, chegou aos seguintes dados. Você já traiu seu marido ou sua esposa? 12% das mulheres evangélicas casadas já traíram o marido. 25% dos homens já traíram as suas esposas. Você se masturba regularmente? 2.428 pessoas, destas, 32% se masturba regularmente. 32%. Você vê pornografia pela internet? 32% dos pesquisados têm a prática de ver pornografia pela internet. Você frequenta motéis? 20% dos entrevistados frequentam motéis. Você pratica sexo pela internet? 15% dos entrevistados praticam sexo pela internet. Você vê pornografia pela televisão, DVD ou cinema? 12% vê pornografia desta forma. Você fez sexo com seu cônjuge antes do casamento? 56%. Mais da metade. Você já teve relação homossexual? 12%. 12%. Estamos falando, irmãos, de gente que é da igreja. Estamos falando de gente que diz que é crente, que é salvo, que o sangue de Cristo lavou o seu coração. A boa notícia para nós é que cada um de nós pode ser limpo. A boa notícia para nós é que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e ela pode penetrar até o mais profundo do nosso ser, da nossa alma. A palavra dita por Deus, ela é viva, ela tem poder para limpar o seu coração. Quer experimentar isso? Repete a palavra. Quer experimentar isso? Repete a palavra. Quer experimentar isso? Repete a palavra. Ela vai entrar no seu coração e tirar a impureza dele. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Você não tem que lutar com os vícios, você tem que lutar para que a palavra invada o seu coração. Sabe o que acontece? Quanto mais você luta com o vício, mais ele domina você. E ele vai crescendo, ele vira um monstro. E ele toma conta de você. Aí chega o ponto que você entrega, você diz, não tem mais jeito. Você está lutando da forma errada. A forma certa é pega a espada do Espírito e põe ela na sua vida. Repete a palavra, lê a palavra, medita na palavra, canta a palavra, bota a palavra na sua vida que o pecado sai. Um velho pregador do passado dizia assim: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Você só tem uma saída. Ou segura esse livro na sua vida e lê, e medita, e lê, e medita, e o pecado vai embora, ou o pecado toma conta da sua vida e você encosta esse livro e guarda na gaveta. Tem crente que a Bíblia ainda é selada. Não é porque comprou ontem, não. É porque nunca foi aberta. Já viu aquele irmão que depois de 3 meses achou um dinheiro que estava perdido? 3 meses, procurou em tudo que foi lugar. Ele já tinha feito BO.
foi roubado. Roubaram a minha casa. Aí o delegado pergunta, roubaram? Não. O delegado diz, olha, pois é alguém conhecido, é de dentro de casa. Quer que eu vá lá para fazer chamar todo mundo para depor aqui? Não, não precisa fazer isso não, só queria registrar o BO. 3 meses. Aí ele está lá e pega aquela Bíblia, sabe? Aquela que ele devia ler todo dia. Aí quando ele abre o pacote, ó, lá no livro de Salmos, bem no meio da Bíblia. Pois é. Meu irmão, não tem jeito, o pecado vai dominar a sua vida, porque você tirou a palavra. Você afastou a palavra de você, não tem jeito. Então deixa o embaraço, deixa o pecado e seja perseverante na fé. O texto diz, portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Perseverança. É fácil começar a leitura da Bíblia, o difícil é continuar. É fácil começar a orar, o difícil é continuar. É fácil começar a vir para a igreja, o difícil é continuar. É fácil começar a ir para um pequeno grupo, o difícil é continuar. Quem não é perseverante não chega a lugar nenhum. Ninguém faz as coisas sem perseverar. Nós queremos que Deus resolva tudo para nós, inclusive isso. Nós queremos que Deus nos domine assim, aí aí a gente sai andando, entra no carro, liga o carro, ou entra no buzu, aí Praça João Luiz Ferreira, aí a gente desce, é Deus que está me conduzindo, entra na PIB, vou assistir o culto, aí opa, agora acordei na igreja. Acordei na igreja, Deus me trouxe, louvado seja Deus. Meu irmão, não vai acontecer isso, não espera por isso. Você tem que se arrumar cedo, tomar banho, ir para a parada de ônibus, esperar meia hora o ônibus, entrar lá no buzu e esperar ele chegar aqui para descer e chegar aqui. Não tem outro jeito não, irmão, você tem que ir lá no carro, abrir o carro, ligar o motor e chegar aqui, não tem outro jeito. A Bíblia que está lá na sua casa, você tem que abrir mesmo, e na hora de abrir vai tocar celular, menino vai chorar, vai ter um bocado de coisa, vai acontecer tudo possível. Se você não for perseverante, ela vai continuar lacrada. Vai continuar lacrada. Última coisa, irmãos, o horário já foi. Olhe para Jesus. Veja, deixe o embaraço, deixe o pecado, seja perseverante na fé. Olhe para Jesus. O texto diz exatamente isso, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, o gozo que Jesus tinha diante dele, era o gozo de ver a nossa salvação, a minha e a sua. E por causa desse gozo ele suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. O texto está dizendo assim, meu irmão, você está desanimado, olha para Jesus. Pastor, não aguento mais, aquela mulher me assedia todo dia, ela me liga, manda mensagem, ela manda flores para o meu trabalho, eu não aguento mais, pastor, eu vou ter que cair. Não, vai não, irmão. Vai não, olha para Jesus. Olha para Jesus, não olha para a mulher, olha para Jesus. Olha para Jesus, não olha para a mensagem do celular, olha para Jesus. A Bíblia diz que ele suportou a cruz, ele suportou todo o sofrimento, porque queria a minha salvação e a sua. Se você olhar o sofrimento de Jesus por causa de você, você vai aguentar qualquer sofrimento para se manter puro. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Eu preciso olhar para ele, quando eu olhar para ele eu vou dizer, nada do meu sofrimento se compara com o sofrimento de Jesus, nada da perseguição que eu estou suportando se compara com a perseguição que Jesus teve. Se ele aguentou, ele pode me fazer aguentar, porque ele é poderoso para fazer isso. Eu quero concluir com o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 12.
apóstolo Paulo faz uma súplica à igreja de Roma. Aqueles crentes. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, não é a vossa alma, nem o vosso coração, mas apresenteis os vossos corpos. Santidade envolve o corpo, envolve a alma, envolve o coração. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Não é cordeiro, não é bode, é você. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E então experimentareis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sacrifício, irmãos, de um cordeiro, ele era levado para o altar e um cutelo entrava no seu pescoço e o sangue era tirado para ser aspergido no altar. E às vezes ele era depois queimado por inteiro em alguns tipos de sacrifício, partes dele. Mas ele era sempre morto no altar. Paulo está dizendo que roga pelas misericórdias de Deus que você se apresente como sacrifício no altar. Significa dizer que para você manter vida santa é sacrifício, é altar, é luta, é batalha. E você precisa fazer isso porque a Bíblia diz que sem isso não há salvação. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Quero pedir que você baixe a sua cabeça. Eu quero pedir que você ore silenciosamente, não fale com ninguém, não olhe para ninguém, olhe para dentro de você e pense na mensagem que você ouviu agora.